Muito bem-vindo! No vídeo de hoje vamos fazer essa beleza aqui, que se chama Wurzelbrot, que seria pão de raiz pelo formato. É de longa fermentação, feito com fermento natural. Uma modelagem simples, mas eu vou explicar certinho como se faz. O cheiro aqui já está maravilhoso, tenho certeza que você vai gostar. O meu nome é Timo e você está vendo o Pão Alemão Autêntico. Começamos com a pré-massa. Aqui é importante que o levain seja bem ativo, dá para ver aqui, ele tem as bolas de ar. Ele começou assim, mais ou menos dobrou de volume. Dá para cheirar, tem um aroma bom, lembra um pouco de iogurte. Tenho aqui água morna, 30 graus. Eu vou precisar de 120 gramas. Agora adiciono farinha de trigo, 100 gramas. E um toque, 20 gramas de chorote de trigo ou trigo triturado. Aqui na região chama de chorote, mas nada mais é do que o grão do trigo inteiro triturado. O meu levain, ele tem a proporção 1:1, isso quer dizer a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de farinha. E a mesma coisa aqui na minha pré-massa, eu tenho 120 gramas de farinha, 100 gramas de farinha branca, 20 gramas de trigo triturado e 120 gramas de água. Então a relação é a mesma, isso ajuda para o levain engrana mais rápido, porque já cai num ambiente que ele já está acostumado. Eu vou usar 30 gramas do meu levain, alimentei ele uns 5 horas atrás, então ele está forte. O levain agora vou colocar na geladeira de volta. A pré-massa só vou misturar. E pronto! Aqui a gente só faz uma massa seda mesmo. A ideia aqui é aumentar a quantidade de fermento, porque não vai mais nada que faz o nosso pão crescer, é só isso aqui. Por isso a gente não coloca sal também, para não atrapalhar aqui na criação das leveduras e das bactérias também que estão presentes aqui no levain. Só falta cobrir. E agora eu vou colocar em 26 graus na minha estufa. A pré-massa, a massa seda, ela está basicamente pronta já. Agora, como a minha massa principal que vou fazer tem uma porcentagem de 75% de água, isso já é uma hidratação alta, e por isso eu vou preparar uma massa de autólise. A massa de autólise é somente misturar farinha e água. E a ideia aqui é desenvolver o glúten sem a gente fazer nada. Eu só vou misturar e vou deixar uma meia hora, 40 minutos mais ou menos. Dessa forma, as proteínas que formam o glúten já podem se juntar e já formam uma rede. E dessa forma, colocando essa massa de autólise na massa principal, a gente consegue colocar uma rede de glúten pronta. Isso depois facilita na sova, precisa sovar menos e não dá muito trabalho e é bem efetivo. Eu vou usar água morna, mas isso não é uma coisa obrigatória. Eu só vou usar porque aqui tem uns 15 graus no ambiente, a água da torneira tem 13 graus, então tá bem fria, gelada até. E eu quero aumentar já a temperatura um pouco antes de fazer a minha massa principal. Como a minha pré-massa está na estufa, eu vou colocar a massa de autólise junto na estufa, na mesma temperatura, uns 25, 26 graus. E dessa forma já tenho duas massas numa temperatura um pouco mais alta para preparar a massa principal depois. Que eu vou usar mais água de novo e vai ter a farinha com 15 graus. Dessa forma eu não preciso colocar água muito quente na massa principal. Só também água de 30 graus, mais ou menos, para contrabalancear a temperatura mais baixa da farinha.
Aqui tem 100 gramas de farinha de trigo. E eu vou juntar 100 gramas de água. Eu uso essa relação 1 para facilitar na hora de misturar. Não é uma regra, você pode usar menos água, daí fica um pouco mais difícil misturar, mas vai ter o mesmo efeito. Só tem que daí usar mais água na massa principal. Então o mais fácil é, se você quer fazer essa receita, seguir os passos, obter uma noção para o que está acontecendo e depois você pode adaptar conforme a sua preferência. Vou só misturar aqui a água e a farinha. Além de criar a rede de glúten, tem mais 2 pontos que acontecem na massa de autólise. O primeiro ponto é que esse tempo que a gente deixa a farinha e a água junto, a farinha consegue absorver melhor a água. E pela água que entra em contato com a farinha, os micro-organismos que estão na farinha também estão sendo ativados. Isso faz que também vão começar a acontecer alguns processos dentro da farinha que trazem benefício no aroma também. Então, fora de ser uma coisa bem simples, a massa de autólise é uma coisa bem interessante. Eu só vou cobrir com um filme de PVC. Normalmente uso touca de banho, mas falta uma aqui. Tapei massa também, vou fechar de volta. E agora coloco as 2 massas junto na estufa por 40 minutos em 26 graus. Vamos ver como está a pré-massa. Tem as bolinhas. Tá bem boa. O que aconteceu, na verdade, eu mudei a minha estufa de lugar e esqueci de ligá-la de volta. Então essa massa ficou 8 horas em temperatura ambiente. Isto é, aqui uns 16, 17 graus, mais ou menos. Mas você vê que funciona ainda assim. E no final, agora eu deixei em 26 graus, 1 hora a mais, junto com a massa de autólise. Tá aqui, mas é normal, aqui não é para ter essas bolhas, porque não tem fermento, né? Agora vamos ver rapidinho o que temos de ingredientes. Temos a massa de autólise, já falei as quantidades na hora de preparação. A pré-massa, também já falei no começo. Eu vou usar mais 310 gramas de farinha branca, 30 gramas de farinha de trigo integral, 12 gramas, 2% de sal e 2% em relação a toda a farinha. Não só essa, toda a farinha que está na receita. E água morna. Era para ficar em 30 graus, deve estar em 28, tá bom? Da água eu vou precisar 200 gramas. Primeiro eu vou colocar o sal. Vou medir 200 gramas da água. Eu vou só mexer um pouco. Vou juntar a farinha de trigo. Farinha de trigo integral, massa de autólise, já está um pouco mais elástico. E por último, o nosso fermento, a pré-massa. Você como está por dentro, está bonita e bem aerada. Aqui no líquido, quando você mexe, ele dá uma caidinha, mas aqui dá para ver que tem bastante atividade. E agora eu vou misturar para obter uma massa. Essa massa você consegue sovar assim na mesa, mas para essa massa eu vou usar uma técnica bem simples. É bom porque você não precisa tirar a tigela, você faz tudo aqui dentro, não suja a mesa. Eu vou fazer dobras depois ainda, então não precisa sovar a massa e desenvolver totalmente. Eu só vou aqui embaixo da massa com uma espátula de preferência. E daí eu vou subindo, vou fazer esse movimento, esticando aqui.
Exagero um pouco, né, para mostrar, mas é esse movimento, só esticando. No começo parece um pouco ineficiente, mas funciona bem, na verdade. O que a gente faz aqui é esticar o glúten que tem aqui dentro. Esticando e assim formando a rede. E como eu falei, com as dobras depois a gente vai desenvolver daí completamente. Por isso agora eu vou fazer a forma mais simples, mais fácil, menos trabalhosa. Quando a massa não está tão líquida que nem essa, até precisa um pouco de braço para fazer. Depois de umas repetições você vai perceber que a gente está gastando uma energia aqui. E é isso aí. Agora essa massa vai demorar um bom tempo para crescer, para se desenvolver. Um bom tempo, digo umas 4 horas em 26 graus mais ou menos. Você pode também colocar ela na geladeira por 12 horas, possível também. Eu vou optar pela opção na estufa. E assim, o tempo não é tudo, né? A gente tem que observar, temos que ver o volume, a cara da massa e também a consistência. Nas primeiras 2 horas, dessas 4 horas, eu vou fazer dobras a cada meia hora, totalizando em 4 dobras em total. Então, depois de meia hora, faço uma dobra, mais uma meia hora, outra dobra, e assim vai nas primeiras 2 horas. Vou cobrir, só cubro a massa e coloco ela na estufa em 26 graus. Quando eu faço a massa com dobras, eu gosto de colocar aqui a meia hora para saber quando está na hora de fazer a dobra. E além disso, para saber quanto tempo em total a minha massa está na estufa, eu gosto de colocar aqui esse temporizador também, o contador, né? Passou a primeira meia hora. Eu vou só medir aqui qual é a temperatura verdadeira da minha massa. Como aqui está frio, a minha estufa está em 26 graus, mas a estufa não está bem fechada, bem vedada. Então vai estar bem menos aqui a temperatura. Isso é importante para você saber também quanto tempo deveria deixar lá no seu ambiente. Porque se for mais quente, demora menos tempo. Se for mais frio, tem que deixar mais tempo crescer. Estamos em 20 graus, então é 6 graus a menos do que a temperatura da estufa. Mas a gente acompanha, vamos ver como cresce. E assim que enxergamos que estamos no ponto certo, daí dá para decidir na hora que vamos preparar o pão. E agora eu vou fazer a primeira dobra. Eu só ponho a minha mão aqui na água, pego aqui embaixo e empurro para cima, dobro, põe seu nome. A água é para não grudar tanto. E ao longo do tempo, quando a gente faz mais dobras, você vai perceber que a estrutura da massa muda bastante, ela vai ficar mais estruturada, mais firme, mais estável, e é isso que precisamos para poder modelar o nosso pão e para que o pão mantenha o formato que a gente dê para ele. Agora eu vou deixar mais meia hora coberta e depois a gente faz a segunda dobra. Passou 1 hora. Então chegamos na segunda dobra. É o mesmo processo. Molhar a mão. Pegar a massa aqui embaixo. Esticar e dobrar. E agora já dá para perceber que a massa fica um pouco mais em pé. Estrutura já fica mais forte, ela fica um pouco mais lisa já.
mas ainda falta para chegar ao resultado que queremos. Eu gosto, a partir de agora, já com a mão bem molhada, já fazer um pouco de tensão aqui, puxar a massa para baixo. É coisa minha, não é necessário, mas os resultados ficam bons dessa forma. Agora eu só vou cobrir e devolver para a estufa. Passou 1h30, eu vou fazer mais uma vez uma medição de temperatura. São uns 20 graus mesmo. Agora eu vou fazer a terceira dobra. Coloco um pouco de tensão aqui. E assim, coloco para meio. Dá para ver que já está bem mais estruturada a massa. Ela mantém mais a forma, mas assim, deixado no repouso, agora ela vai abrir de volta, mas ela fica desenvolvida cada vez mais. Passaram 3 horas, a ideia era fazer depois de 2 horas, mas eu tinha que fazer outro trabalho e acabei esquecendo. Mas como tem mais tempo ainda, provavelmente mais 1 hora, agora eu posso decidir se eu quero fazer mais uma obra, não tem problema, tem mais tempo ainda para a massa se sentar. Mas eu vou fazer mais uma dobra, a última. Melhor. E já dá para perceber que começou a ter a atividade aqui na massa. Ela já está mais aereada. Por isso, bem no final, a gente não deveria mexer mais, porque queremos manter o ar, o gás, o CO2 dentro da massa, né? E foi. Agora encerramos as dobras, não precisa mais. Se a sua massa estiver mais líquida, menos textura, você pode fazer mais uma dobra também. Mas no meu caso está ok assim, eu vou deixar mais 1 hora, 1h30. Vou vendo aqui e depois vamos na modelagem. A massa ficou 4 horas. Vamos ver como ela está. Ela deu uma crescida, tem umas bolinhas também, mas ainda pode um pouco. Eu vou dar mais um tempo. O cheiro lembra um pouco o iogurte, bem bom, leve acidez, que vai sair um pão bem gostoso. Vou pré-aquecer o forno em 230 graus. A massa ficou 5 horas e 20 minutos. Ela cresceu bem. E lembra que a temperatura, eu falei, a minha estufa está a 26 graus, mas a temperatura da massa é 20 graus. Então são esses 20 graus que determinam os 5h30. Como eu falei, você pode colocar essa massa na geladeira por mais horas também, ou se deixa numa temperatura mais alta e daí deixa menos tempo. O que é bom quando você faz em 20 graus, que você tem uma boa tolerância, você pode acompanhar, não vai ficar de repente enorme ou já passado do ponto certo, né? Então é uma temperatura boa. E quando você deixa esse tempo também é bom para o aroma, é bom para a massa absorver a água. Falado isso, vamos começar com
A modelagem é uma modelagem simples. A única coisa que tem que cuidar é não tirar o ar da massa. Então a gente já na hora de tirar a tigela, vamos cuidar para fazer um manuseio bem suavemente. Vou espalhar a farinha aqui na mesa. Pode pôr bastante. Agora eu vou tirar a massa. Para isso eu prefiro essa espátula que tem esse raio aqui, para ficar um pouco mais assim na forma da tigela. Se não tiver, não tem problema, mas é bom tirar a massa de forma mais suave possível. É um pouco difícil para mim, como eu tenho que fazer para vocês verem. Normalmente eu faria assim, né? Mas eu vou fazer para esse lado. Então eu só vou apoiando aqui, na verdade. O resto eu deixo a gravidade fazer. Eu vou inclinar aqui e só dou uma ajuda aqui. Você pode pôr essa massa também numa tigela com azeite ou numa bandeja com azeite, facilita na verdade, mas é possível fazer assim simplesmente na tigela também. Como eu sou um pouco preguiçoso, eu prefiro evitar o trabalho de lavar a louça depois, né? Polvilhar um pouco com farinha em cima também, porque gruda essa massa. Agora eu vou só passar um pouco de farinha aqui embaixo para deixar a massa solta. Agora eu vou tentar deixar a massa um pouco mais retangular e mais uniforme na altura, porque agora, não sei se dá para ver na câmera, mas aqui é bem mais alto do que aqui, por exemplo. Então eu vou esticar um pouco do meio para os lados. Com cuidado, né? Assim. Mais um pouco para facilitar o corte. E vou cortar em 3 pedaços, mais ou menos iguais, não precisa ser exato. Só antes de cortar já vou colocar um pouco mais farinha aqui. E ainda assim, como aqui no meio é um pouco mais grosso, então eu vou cortar um pouco mais aqui e daqui do que no meio, para ter a mesma quantidade de massa, né? Você corta e coloca para o lado. E aqui também, sendo rápido, fazendo movimentos rápidos é mais fácil. Cortar um por enquanto. É bom mover com a espátula aqui para deixar o ar, né, como já falei. E agora eu só vou torcer essa massa. Vamos pôr um pouco de farinha na mão. E aqui também não faz muita pinça, só levantar e enrolar. Agora para pôr ali em cima, eu junto um pouquinho assim do lado, pego aqui sim e jogo para frente para ter a massa em cima da minha mão. E lá em cima eu vou abrindo de volta. Número 1.
Eu gosto enlatando até que faz assim essas curvinhas. Deixa um aspecto bem bonito, bem legal. Pode deixar a bolinha, eu prefiro tirá-la porque tem tendência de queimar. Vamos deixar um certo espaço, que vão crescer ainda. Se tiver uns pedaços como aqui, onde tirei o ar acidentalmente, não tem problema, vai crescer no forno de volta, então não se preocupe. O forno está em 230 graus. Eu vou aplicar um pouco de água. E assim eu deixo por 30 a 35 minutos. Depois de 18 minutos, eu vou virar. Depois de 32 minutos, as bolsas estão lindamente douradas. Eu só vou colocar aqui na grade para esfriarem. Temos uns formatos diferentes. Mais gordo, mais curvado, bem retinho. Uma vareta aqui. Esse é mais a cara típica. Eu vou deixar esfriar, depois a gente abre para ver como está por dentro. Vamos abrir. Então, o jeito certo de partir esse pão é assim mesmo, rasgando. Então, por aqui fica assim, tá bem crocante. Eu vou cortar aqui na transversal para poder ver melhor. Uns alvéolos bonitos, não são super grandes, mas também não chegamos ao máximo da hidratação possível. Mas dessa forma ainda dá para trabalhar com essa massa. O cheiro está muito bom mesmo. Miolo macio. Miolo elástico, crosta bem dourada, crocante. Então tá muito bom. Tentar um pedaço. Bem crocante, bem aromático. E até com pouca farinha integral, dá para sentir um pouco, tem um sabor um pouco mais interessante, na minha opinião, do que 100% branco. Realmente, aroma top com o levain, tem... Não fica azedo, mas tem aquele sabor típico e tem todos os benefícios da fermentação natural, mais durabilidade, seca mais devagar. Isso também por causa da longa fermentação, porque a água está absorvida melhor pela farinha. E isso deixa um pão fantástico. Dá para congelar tranquilamente, eu costumo fazer isso. E depois se coloca no forno por uns 10 minutos, 5 minutos, depende. Dá para pôr no forno frio mesmo, junto, daí deixa uns 10 minutos aquecendo junto. E vai ficar crocante, fresco, um pão perfeito para todas as situações. Se você gostou desse vídeo, clica no like, se inscreva no canal para não perder novas receitas. Se você quer receber as receitas por e-mail, entra no link que eu coloco aqui embaixo na descrição. E também tem um e-book com as 14 melhores receitas que já postei aqui.
Se você quer baixar, também vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.